A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um devocional, Café Crente. E nesse devocional nós estamos falando sobre os atributos exclusivos de Deus. Hoje nós iremos falar sobre esse atributo, esses dois atributos, perfeito e santo. Deus é perfeito e santo. Eu já convido você, se você puder, abrir a sua Bíblia para nós estarmos aqui meditando na palavra e engrandecendo o nome desse Deus que é maravilhoso. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Vamos ler uma referência bíblica aqui que fala da santidade desse Deus. Vamos abrir juntamente comigo. Terceiro livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 44. Que diz assim: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz aqui, dizia aqui para o povo de Israel e para nós também, se santifiquem, sejam santos, porque eu sou santo. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos ver aqui Deus justo. Salmo 145. Salmo 145, 17. Que diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Eu me lembro da história de Agar. Agar que, só para resumir, foi envolvida ali naquela... Abraão, Sara colocou Agar para estar com Abraão e ali eles tiveram um filho. E Deus, ele fez a justiça, porque a Sara incluiu Agar naquela situação. E ali, quando Agar estava no deserto, o Senhor não deixou o filho dela morrer. E o Senhor abençoou, a Ismael, abençoou a sua mãe, porque o Senhor, ele é justo. Deus é perfeito. Mateus 5,48. Deus é perfeito. Mateus 5,48. Que diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. E aqui fala sobre, nós fazermos a vontade de Deus, nós andarmos segundo a palavra de Deus, endireitando os nossos caminhos para que possamos
encontrarmos com esse Deus, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos santificarmos para que possamos encontrar com esse Deus. Vamos ler mais algumas referências bíblicas aqui. Deus não peca. Nós estamos falando aqui sobre Deus perfeito e santo. E eu vou ler aqui o comentário, primeiramente, que diz assim: Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Então, Deus não peca. Vamos ler aqui Números 23, 19. Números 23, 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? E eu vou ler o comentário aqui. Deus não falha, nunca hesita, nunca muda. Por sua própria natureza, Ele é fiel e leal às suas promessas e alianças. Glória a Deus. Talvez alguém esteja precisando dessa palavra, nesse dia. Um Deus que promete e um Deus que cumpre. E às vezes a gente recebe profecias e palavras que muitas vezes não é de Deus, e a gente guarda no nosso coração, e essas palavras, o tempo passa e não se cumprem, e nós ficamos frustrados, até muitas vezes com Deus, Mas nós precisamos lembrar que toda profecia, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Porque Deus, Ele nunca vai falar e deixar de cumprir. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Todas as suas promessas aqui, a palavra dEle, Ele cumpre. Porque Deus, Ele não mente. Nunca esqueça disso, A gente não pode esquecer disso. Deus, Ele não vai mentir. Deus, Ele não peca, E nós sabemos quem é o pai da mentira. O nosso Deus, Ele não se mistura. Deus é santo. Deus é fiel. 2 Timóteo. Deus é fiel. Lá no finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13, que diz assim: Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se formos infiéis, Deus permanece fiel. Aleluia. Deus permanece fiel. Nós já vimos aí que Deus não muda, que Deus é eterno. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, mas é um Deus vivo, único e fiel. E para terminarmos aqui, Deus não mente. Hebreus 6,18. Hebreus. Depois de Timóteo,
depois de Tito, Hebreus 6, 18, que diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então aqui está dizendo, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Guarda essa palavra no seu coração, eu vou guardar no meu coração. É impossível que Deus minta. Vou ler mais um comentário aqui para finalizarmos. Adão e Eva, pecaram, mas Deus não pode pecar. Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. Sua santidade inclui também sua dedicação à realização dos seus propósitos e planos. Que Deus é esse, que nos inclui nos planos dele nessa terra, nos seus propósitos aqui na terra. Aleluia, estamos aqui para adorarmos a esse Deus, falarmos dele, reconhecermos o quanto somos pequenos e insignificantes, mas temos um Deus que é maravilhoso. Deus, nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos mais uma vez, Pai, como tu és maravilhoso. Nesse dia, Senhor, queremos exaltar o seu nome. Sabemos que não existe outro Deus que se compare ao Senhor. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, porque nós temos a certeza de que o Senhor é o único que tem o poder de cuidar com a tua fidelidade, com a tua grandeza, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Tu és um Deus maravilhoso e nós entregamos a nossa vida, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a nos santificarmos cada dia mais para sermos parecidos com o Senhor, porque nós queremos viver nesse mundo, Pai, uma vida santa cada dia para glorificar o teu nome e queremos te encontrar na eternidade, Deus. Nós te glorificamos mais uma vez por essa palavra e pelo Deus que tu és. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.